Olá, você aqui do canal Iraci Tereza. Hoje eu trouxe para vocês esse colete muito fácil de fazer, com ponto tricô, fácil. Você pode fazer ele com costura lateral ou numa peça inteira como essa que eu fiz. É rápido e fácil. Então, se você já está inscrito no canal, obrigado por estar aqui. Não esquece de deixar o seu joinha, seu like, comentário. E isso é muito importante para mim. Aqui eu trago os trabalhos que eu faço, compartilho com vocês. Então, vamos ao nosso passo a passo, porque é claro que eu trouxe o passo a passo para vocês fazerem junto comigo essa peça lindíssima. Vamos ao nosso material para a confecção desse colete maravilhoso. Eu utilizei 3 novelos desse fio 1000, então 300 gramas de fio. Sobrou, tá? Sobrou um pouco, não utilizei totalmente. Eu estava com 4 novelos, então sobrou esse daqui e mais uma boa parte de outro. Para esse fio eu utilizei a agulha de 6 milímetros, que deixa o ponto mais leve, né? Não fica um ponto muito apertado. E é claro que nós precisamos do quê? De agulha, tesoura, agulha para costurar aqui o ombro e um botão para a gente colocar aqui para fechar na nossa golinha, certo? E a fita métrica para a gente medir o tamanho desejado, certo? É algo bastante simples de fazer e fácil e rápido. Tem o passo a passo direitinho aqui. É só você seguir o vídeo até o final. Então, vamos lá? Para fazer esse nosso colete, eu iniciei colocando 130 pontos na agulha e fiz 25 centímetros de cordões de tricô. Os meus cordões deu 26 cordões. Agora, eu vou fazer a divisão para a frente, as duas frentes e as costas. Então, desses 130, eu separei 35 pontos para essa frente esquerda, e 35 para a esquerda. E restaram 60 pontos para as nossas costas. E agora, nós vamos trabalhar primeiro a frente, uma das frentes, a frente direita, onde nós vamos fazer as alterações a partir daqui. Então, eu fiz as marcações e vou seguir o nosso trabalho aqui subindo a frente, fazendo as diminuições e os aumentos que forem necessários, tá? Se você prefere trabalhar com agulha reta, sem problema. Eu aqui usei a circular para evitar a costura aqui na lateral, né? Mas você pode fazer os 35 pontos e subir por 26 carreiras de cordões de tricô e depois agora seguir o trabalho que eu vou fazer nessa lateral. Depois faz na outra lateral. E finalmente vai fazer as costas, seguindo também como eu vou estar explicando. E aí depois você une aqui na parte da lateral, tá bom? Sem nenhum problema, dá para fazer com agulha reta sim. E fica lindo também. Então, eu fiz a divisão, agora comecei a fazer uma das laterais. Para isso, o que eu fiz? Eu fui subindo reto este lado. E aqui, eu fui fazer os aumentos para o lado do braço, né? Então, fiz por 4 carreiras seguidas, eu fiz aumento na ida e na volta. 4 aumentos. Depois, eu comecei a fazer a cada 4 carreiras, por 5 vezes, eu fiz aumento. Fiz um aumento, fui fazendo a marcação aqui para depois eu fazer o outro lado igual, né? Quando completei aqui o 5º aumento, eu segui reto,
No meu caso, eu segui reto até completar 50 cordões. Então, eu fui fazendo as minhas contas como cordões. 50 cordões, ele não corresponde a 50 centímetros. Dá mais ou menos 48 centímetros. Então, eu fui seguindo reto até completar o meu cordão número 50, porque eu fui marcando de cordão, que fica mais fácil para eu contar o outro lado. Eu acho, não sei. Como eu aqui eu dou as dicas do como eu faço, então eu estou dizendo como que eu fiz. Chegou no meu cordão 50, comecei a fazer as diminuições para o decote. Então, no 50, eu fiz aqui a primeira diminuição e fui seguindo. Então, a primeira diminuição foi de 6 pontos. Depois eu fui até o final, retinho, voltei. No próximo cordão, eu diminuí 5 pontos. Fui até o final, voltei. No próximo cordão, eu diminuí 2 pontos. Fui até o final e quando eu voltei, eu fiz a primeira diminuição do ombro. Então, a primeira diminuição do ombro foram 5 pontos. Voltei aqui no decote, eu diminuí apenas um ponto, fui. Na volta, eu diminuí 5 pontos aqui do ombro, depois segui reto. No próximo, eu voltei, eu diminuí mais 9 pontos e fui. Voltei e finalmente sobraram 10 pontos para o arremate final. Quem está fazendo separados, os lados separados, então faz primeiro uma das laterais, depois a outra lateral, para que as duas fiquem corretamente. Então, fazer o espelho. Então, no outro lado, como que eu vou fazer? Eu vou fazer os aumentos deste lado, no início, certo? Porque eu vou fazer o espelho desse. E o decote, vou seguir reto aqui. E o decote é que eu vou fazendo tudo ao contrário do que eu fiz no lado de lá, certo? Para quem está fazendo na agulha circular como eu, o ideal é fazer o primeiro lado, faz as costas e depois o outro lado, para não ter dificuldade na hora dos cordões e não ficar errado, porque às vezes a gente pode se confundir na hora de contar e fica melhor o trabalho para a gente estar trabalhando, ok? E aqui é a parte das costas, então ela fica bem grande, né? Porque as costas todas. E nas costas, o que eu tenho que fazer? Ao mesmo tempo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para a cava, a parte da cava, né? E depois nós não vamos fazer decote, nós vamos fazer só as diminuições, tanto de um lado quanto do outro, para o ombro. E depois nós finalizamos tudo para poder unir agora a parte do nosso ombro. E aí o nosso trabalho já vai ficar finalizado para a gente poder fazer, levantar os pontos para o decote, tá bom? Então, só para deixar mais claro, né, a parte de trás, então eu vou fazer eu vou aumentar 4 vezes um ponto dos dois lados e depois a cada 4 carreiras eu vou aumentar um ponto por 5 vezes ao mesmo tempo, tá? De um lado e do outro. Depois eu vou seguir os pontos, as carreiras retinhas, né? Até chegar na altura do ombro, como eu tinha feito na parte da frente, que eu vou subindo até chegar na parte do ombro, ok? Bom, eu resolvi fazer um recortezinho em papel para mostrar que é mais fácil do que eu colocar a peça toda aqui para vocês. Então, ó, nós subimos até essa altura com todo o trabalho, né? Tanto as frentes quanto a parte das costas.
Aí, um dos lados, nós fizemos aqui os aumentos. 4 pontos aumentamos seguido, depois 5 vezes a cada 4 carreiras. Fizemos o mesmo trabalho desse outro lado e com as diminuições aqui da parte do decote. Agora, chegamos na parte das costas. Então, na parte das costas, nós estávamos com ele retinho aqui, agora nós temos que fazer os aumentos deste lado e desse outro ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, nós vamos subir 4, fazer 4 aumentos aqui e aqui, e depois, a cada 5 carreiras, a cada 4 carreiras, fazemos 5 aumentos, e vamos fazer as diminuições do ombro, e aí finalizamos o nosso trabalho. Então, espero que vocês tenham entendido aqui com esse pequeno recorte que eu fiz. E depois que nós terminarmos o nosso trabalho, nós vamos unir. Quem fez com o trabalho todo numa agulha circular como eu, não precisa fazer essa costura aqui. Mas quem fez cada parte individualmente, vai fazer a união aqui nas laterais e na parte do ombro, certo? Terminadas as partes, agora o que eu fiz? Eu fui juntando a parte de trás com a parte da frente, de um lado e do outro, aqui no ombro, e agora eu vou fazer a costura. Depois que a gente termina a costura, aí nós vamos levantar aqui ao redor do decote, nós vamos levantar os pontos para fazer uma barrinha, uma bordinha aqui. Então, pessoal, a gente levanta os pontos no decote, não tem assim um número certo de pontos que a gente vai levantando. E como eu disse, que aqui eu vou dizendo para vocês, mostrando como é que eu faço as coisas, eu vou mostrar aqui como que eu levanto os pontos. Tem outras formas, tá? Mas eu utilizo uma agulha de crochê, laço o fio, ponho na agulha de tricô, tá? É uma forma que eu uso para colocar os pontos na minha agulha de tricô, para não ficar uma coisa apertada. É uma forma que eu utilizo, tá? Se alguém gostar desse jeito, aproveita. Se não gostar, faz do jeito que você gosta. Importante é o quê? Nós temos que levantar os pontos em torno do nosso decote e depois fazer carreira simples, uma barrinha de 1 por 1 por alguns centímetros, 2, 3 centímetros, como você achar a largura que você vai achar adequada, tá bom? E a largura depende do tamanho que você está fazendo do seu coletinho, para não ficar uma coisa desproporcional. Pode fazer de 3 a 5 centímetros, tá? Já fica uma largura boa. Talvez 5 centímetros fique bom para o tamanho do que eu estou fazendo, tá bom? Ó, sobre os pontos que a gente levanta, tem que observar também uma coisa, não pode ficar desproporcional. De um lado você levantar muito ponto e do outro pouco ponto, tá? Então, aqui tem a marca da costura, né? A gente percebe onde foi costurado, então, essa parte da frente tem que estar proporcional a essa outra parte do outro lado da frente, ok? E aí, a gente agora que levantou os pontos, que nós vamos fazer nossas carreiras de ponto barra de um tricô, um meia, um tricô, um meia, por algumas carreiras, ok? E o nosso colete está praticamente pronto. Terminei aqui a barrinha na gola. Eu vou colocar um botão. Não achei necessário fazer uma casa, mas se você acha melhor, depende do tamanho do botão que você vai fazer, vai colocar, né? Mas, como esses pontos é um pouco folgado, eu acredito que apenas abrindo assim um espaço, o botão possa passar, tá? Então, olha, colocação da agulha, dos pontos na agulha, daquela forma, tá vendo? Fica uma coisa mais, assim, discreta, né?
A outra forma que eu colocava, muitas vezes, ficava uma coisa um pouco mais grosseira aqui, assim. Eu gostei dessa forma. Mas você faça como você achar melhor. Se você gostou do trabalho, não esquece de dar um joinha, um like, um comentário. Ajude o YouTube a me divulgar para mais pessoas. Isso vai me ajudar muito, vai alavancar o meu canal, que eu trago aqui as coisas que eu vou fazendo da forma que eu faço para você, sem me impor. Eu apenas falo, eu fiz assim. Se você acha por bem fazer, muito bem. Se não, faça da forma que você achar mais conveniente. E já já eu trago o nosso colete já com todos os arremates, com tudo prontinho.